Capítulo 101. Olhando para baixo com desdém. Long Shen. Vendo aquela figura, o coração de todos bateu loucamente. Long Shen realmente conseguiu voltar neste momento crítico. Originalmente, Shu Yao já havia fechado os olhos, esperando pela morte. Mas abrindo os olhos e vendo aquela figura familiar que ela ansiava ver, suas lágrimas começaram a fluir fora de controle. Desculpe, estou atrasado. Long Shen abraçou Shu Yao e gentilmente deu um tapinha em suas costas. Não se preocupe, eu cuido de tudo. De repente, um rugido raivoso soou. Os soldados, que cercavam fortemente as pessoas da família Long, soltaram gritos assustados. Sem perceber, um enorme lobo branco como a neve apareceu na frente deles. Abrindo sua boca, uma lâmina de vento disparou. Aquela lâmina de vento era como uma lua crescente girando rapidamente. Assim que saiu da boca de Little Snow, imediatamente multiplicou de tamanho e cortou impiedosamente os soldados à sua frente. Aquela terrível lâmina de vento os cortou como uma foice atravessando a grama. Mais de 100 soldados que estavam em seu caminho foram todos cortados em pedaços, sangue enchendo o céu. Bom trabalho, Little Snow. Faça o seu melhor para matá-los para mim, gritou Long Shen. Ele estava cheio de intenção de matar por essas pessoas que cercavam sua casa. Quer fosse voluntário ou não, ele definitivamente nunca perdoaria as pessoas que machucavam aqueles de quem era próximo. Se ele tivesse se atrasado apenas um passo agora, Shu Yao e sua mãe teriam definitivamente morrido. Isso era o que mais o assustava, então ele não teria piedade. Rugido. Little Snow disparou uma lâmina de vento mais uma vez. O espaço à sua frente imediatamente ficou vazio de inimigos vivos. Aqueles soldados ficaram todos apavorados com o aparecimento de uma besta mágica tão poderosa e fugiram. Os dois ataques de Little Snow imediatamente aliviaram a pressão sobre eles. Os dois especialistas em transformação de tendão que Long Tianxiao trouxe trabalharam juntos com Shi Feng e os outros para repelir os atacantes. Mãe, seu filho foi infiel e fez você sofrer. Long Shen não pôde deixar de se sentir envergonhado quando olhou para o rosto abatido de sua mãe. Criança tola, que sofrimento sua mãe suportou. Você é o único que teve que suportar a dor. Embora ela não soubesse exatamente o que estava acontecendo com Long Shen durante esse tempo, ela definitivamente sabia que seus dias não tinham sido melhores. Olhando para Long Shen, cansado da viagem, seu coração doía por ele. Long Shen estava prestes a dizer algo quando sua expressão mudou de repente. Ele tinha acabado de notar Wild e rapidamente correu para ele. O rosto de Wild estava agora com uma cor amarela doentia. Seus olhos estavam afundados e sua aura era incrivelmente fraca. Sua força vital era como uma vela bruxuleante que poderia se extinguir a qualquer momento. Afinal, não importa o quão poderosa uma pessoa fosse, ela nunca seria capaz de suportar para sempre tantas agulhas de erosão óssea. Wild, que estava em seu leito de morte, lentamente abriu os olhos quando ouviu a voz de Long Shen. Ele falou como se tivesse sido aliviado de um grande fardo. Desculpe, irmão Long, Wild é muito estúpido e inútil. Eu falhei na missão que você me confiou e machuquei muito a mamãe. Não, você se saiu muito bem. Mas agora eu cuido de tudo.
Long Shen o interrompeu. Wilde estava coberto de Bunirud Needles e estava em seu último suspiro. A intenção de matar disparou dentro dele. A dor de uma agulha de erosão óssea era algo que um cultivador de pílulas como ele estava completamente ciente. Tendo atormentado um homem originalmente robusto em tal estado, a raiva de Long Shen foi quase o suficiente para fazê-lo explodir. Irmão Long, talvez eu não consiga continuar. Wilde estava um pouco envergonhado. Absurdo. Comigo aqui, você definitivamente não vai morrer. Você ainda terá que lutar ao meu lado no futuro. Long Shen tirou uma pérola de seu anel. Isso foi algo que aquele especialista do mundo espiritual havia lhe dado quando ela estava saindo. Isso não era realmente uma pérola verdadeira, mas uma esfera de líquido. Mas era tão denso que parecia uma pérola. Uma essência de vida extremamente poderosa estava contida dentro dele. Long Shen pressionou a pérola com o dedo e uma gota brilhante de líquido flutuou dela e entrou na boca de Wilde. Assim que aquela gota entrou no corpo de Wilde, ele gradualmente começou a despertar de seu estado quase morto. Agenteador. Vou remover essas agulhas. Vendo que tinha sido eficaz, Long Shen começou a usar sua força espiritual. Essas dezenas de Bunirud Needles foram todas cuidadosamente extraídas por sua força espiritual. Wilde soltou um gemido de dor e desmaiou. Long Shen deu a Wilde um rápido exame. Ele percebeu que o corpo de Wilde havia entrado em um estado de animação suspensa para se proteger. A forte essência de vida que ele havia dado a ele estava se espalhando lentamente por todo o corpo e ele não estaria em perigo. Mas ele seria incapaz de lutar por um tempo. Depois de dizer a Bauer e aos outros para cuidarem de Wilde, Long Shen olhou em volta. Com a adição de Little Snow, aqueles soldados que ainda estavam continuamente vindo de todas as direções agora eram incapazes de romper seu anel defensivo. A chegada de Long Shen teve um grande impacto em Xifeng e nos outros. Eles se sentiram cheios de força e lutaram ainda mais bravamente. Somente neste momento Long Shen teve tempo de examinar cuidadosamente o campo de batalha. A alguns quilômetros de distância havia grandes chamas que colidiam continuamente. Esse era o lugar onde o grão-mestre Yun-Ti estava lutando contra o Wei Kei e o Wang Luiyang. Em outro lugar estava um homem alto e musculoso. O sabre em suas mãos dançava enquanto ele lutava bravamente contra 3 especialistas em transformação de tendão. Vendo aquela figura, o coração de Long Shen se aqueceu. Aquele era seu pai que ele não via há muitos anos. Mas aquela impressão dele desde a infância ainda estava tão clara como sempre. Long Shen sorriu. Acenando com a mão no chão, ele coletou aquelas agulhas de erosão óssea. Erguendo e colocando sua espada larga em seu ombro, ele começou a sair. Quando ele chegou onde Xifeng estava lutando contra os soldados invasores, ele cortou sua espada e mais de uma dúzia de soldados na frente foram imediatamente repelidos. Você é um bom irmão. Long Shen deu um tapinha nos ombros de Xifeng. Para ficar ao lado de sua família Long mesmo neste momento, ele era definitivamente um verdadeiro irmão de vida ou morte. Vou deixar vocês cuidarem deste lugar. Eu irei até lá e resolverei um antigo rancor com o Marquês Yi. Long Shen não esperou que Xifeng dissesse qualquer coisa antes de sair assim.
Long Shen conseguiu bloquear um ataque do Marquês e assim que ele chegou, chocando a todos. Ao vê-lo sair lentamente agora, aqueles soldados não puderam deixar de tremer e lentamente recuaram alguns passos. Do que você tem medo? É apenas uma pessoa. Todos atacam juntos. Enquanto matarmos Long Shen, nossas famílias viverão ricas pelas próximas gerações. Um grito alto imediatamente despertou as paixões de todos. Não importa o quão forte Long Shen fosse, ele não seria capaz de bloquear seu enorme exército de centenas de milhares de homens. Eles definitivamente seriam capazes de cansá-lo até a morte. Os soldados rugiram e levantaram suas armas, atacando Long Shen como uma poderosa maré. Mas Long Shen parecia nem mesmo tê-los visto, apenas olhando para o distante Marquês e... Cuidadoso! Shi Feng gritou em alarme. Vendo que Long Shen ignorou aqueles soldados, ele gritou nervosamente um aviso. Long Shen ainda parecia agir como se não o tivesse ouvido. Ainda caminhando em sua direção original, ele foi imediatamente submerso pelo enorme exército. Pílula de onda de chamas. De repente, uma enorme onda de fogo rugiu e imediatamente se espalhou por centenas de metros, as ondas de calor engolindo os soldados ao redor. Ah! Gritos miseráveis soaram quando a chama terrível os transformou em pessoas de fogo. As pessoas mais próximas de Long Shen nem tiveram a chance de gritar antes de serem diretamente transformadas em cinzas. Quanto aos que estavam mais longe, só eles tiveram a oportunidade de gritar à vontade. No entanto, esses gritos foram todos interrompidos e, em apenas uma respiração, tudo ficou estranhamente silencioso. Os soldados ficaram completamente horrorizados e fugiram às pressas. Eles agora perceberam que Long Shen também era um cultivador de pílulas com uma chama de pílula terrivelmente poderosa. Chamas surgiram por todo o corpo de Long Shen. Era impossível vê-lo claramente, mas eles podiam dizer que sua enorme espada ainda estava pendurada em seu ombro enquanto ele avançava lentamente. Desde o início, Long Shen não havia parado seus passos. Aquelas pessoas que o bloquearam foram tratadas apenas como poeira em seu caminho. Enquanto ele caminhava lentamente, sua pilflem queimou a terra e encheu os soldados de medo. Era como se um deus das chamas tivesse descido e estivesse cheio de desdém por tudo e por todos. Ninguém se atreveu a bloquear Long Shen novamente. Em vez disso, todos começaram a recuar e um caminho aberto apareceu na frente de Long Shen. Shuiao ficou emocionada ao olhar para aquelas costas divinas. Ele sempre foi tão confiável, nunca desapontou ninguém. Shi Feng, o gordo e os outros tiveram suas paixões ainda mais acesas enquanto observavam as costas de Long Shen. Ele caminhou através de um exército de centenas de milhares, seus inimigos não eram nada para ele e ninguém ousava bloqueá-lo. Quão imponente foi isso! Tendo sido impactados por aquela cena, aqueles soldados que estavam originalmente cheios de espírito tornaram-se lentos, sua moral despencando. Isso aliviou muita pressão sobre Shi Feng e os outros. Afinal, seu objetivo não era exterminar seus inimigos, mas apenas se defender. Caso contrário, com Shuiao e aqueles dois especialistas em transformação de tendão, matar um caminho para fora do exército teria sido extremamente fácil. No entanto, eles tiveram que proteger adequadamente a senhora Long e os outros.
Se um soldado conseguisse passar pelo bloqueio porque estava ocupado atacando, isso seria um desastre completo. E assim eles foram incapazes de realmente lutar livremente. Felizmente, Little Snow agora se juntou a eles. Uma besta mágica de segundo nível era ainda mais intimidante do que um especialista em transformação de tendão aos olhos deles. Embora as lâminas de vento de Little Snow só pudessem ser usadas depois de economizar energia por um tempo, seu corpo físico real era tão resistente que suas lanças eram completamente incapazes de perfurar sua pele. Assim, Long Shen saiu de seu cerco. Ele correu para o lado de seu pai. Quanto àqueles soldados, ele não se deu ao trabalho de matá-los. Sua mãe tinha muitos guardas, e aqueles soldados comuns eram completamente incapazes de se aproximar dela. Agora havia algo mais importante para ele fazer. Seu verdadeiro inimigo estava bem na frente dele. Quanto ao quarto príncipe, ele imediatamente se sentiu desconfortável quando Long Shen apareceu. Vendo a exibição atual de força e confiança de Long Shen, parecia que o presente estava começando a se desviar de seu plano original. Se ele não tivesse dúvidas sobre aquela pessoa, ele poderia até ter vontade de fugir. O quarto príncipe virou-se repentinamente para Xiaoyu. Meu exército já saiu. É hora do seu lado também começar a se mexer. Xiaoyu sorriu zombeteiramente, você está me dando ordens. Ou me implorando. O quarto príncipe ficou sem palavras por um momento. Ele amaldiçoou cada membro de sua família materna por dentro, sabendo que esse bastardo realmente era incomparavelmente sinistro. Ele havia enviado apenas um único especialista em transformação de tendão de seu lado para manter as aparências. Mas ele estava apenas observando de propósito enquanto o Phoenix Cry Empire lutava irreconciliavelmente contra a família Long. Isso foi para diminuir o poderio militar do Phoenix Cry. Depois que Xu Xiao obteve o Phoenix Cry Empire, se sua força já estivesse muito reduzida, eles teriam que contar com o Gran Xia para sobreviver. Estamos trabalhando juntos. Seria melhor para você entender isso. O quarto príncipe cerrou os dentes. Eu não estou trabalhando com você. Como a pessoa com quem estou trabalhando não disse nada, não preciso fazer nenhum movimento. Xiaoyu riu zombeteiramente. A expressão do quarto príncipe imediatamente ficou feia. Virando a cabeça para trás, ele viu um homem vestido de branco sentado em uma cadeira no meio de uma multidão de pessoas, bebendo chá silenciosamente. Ao mesmo tempo em que a ansiedade enchia o coração do quarto príncipe, Long Shen chegou ao campo de batalha de Long Tianxiao. Olhando para a figura familiar, Long Shen sorriu levemente. Você pode me dar um? Capítulo 102. Chocando a todos. Bang! A lâmina de Long Tianxiao acelerou bruscamente e, com um grito frio, ele colidiu com os outros três. Ele deu alguns passos para trás e olhou para Long Shen, satisfeito. Excelente, como esperado do filho do meu Long Tianxiao. É assim que os homens devem ser. Tudo o que Long Shen fez desde que chegou foi visto por ele. Aquele menino chorão que sempre o seguia já havia se tornado um verdadeiro homem. Quando ele partiu, Long Shen era apenas uma criança que só sabia chorar. Mas em um piscar de olhos, ele cresceu. Ele se sentiu gratificado e como se tivesse perdido alguma coisa.
Seu maior arrependimento foi não ter podido acompanhar Long Shen enquanto crescia. A amargura que Long Shen teve que sofrer ao longo desses anos era algo de que ele estava extremamente ciente. Foi também precisamente por causa desse sofrimento que Long Shen, que ainda deveria ser um adolescente imaturo, amadureceu mais cedo e se tornou um homem capaz de sustentar o céu e a terra, alguém em quem se pode confiar para bloquear o vento e a chuva da vida. Vendo que Long Shen havia chegado, o Marquês Yi e os outros pararam. O rosto do Marquês Yi era especialmente feio. Da última vez, ele só conseguiu voltar meio morto. Isso foi tudo por causa de Long Shen. Ao vê-lo ali, tão saudável como sempre, ele ficou cheio de ressentimento. Long Shen, da última vez você teve sorte. Você ainda acha que pode fugir de novo? Fugir. Mas parece que a pessoa que fugiu no final da última vez não fui eu, não é? Long Shen riu friamente. O rosto do Marquês Yi imediatamente ficou roxo de raiva. As palavras de Long Shen não foram diferentes de dar-lhe um tapa na cara. Naquela época, ele havia perseguido Long Shen apenas para ser enviado fugindo da espada de Long Shen. Um especialista em transformação de tendão foi enviado fugindo de um novato em condensação de Qi. Haveria mais alguma coisa no mundo que pudesse ser tão ridícula? As outras 3 pessoas, incluindo Long Tianxiao, ficaram chocadas. O Marquês Wu, que sabia que o Marquês Yi havia sido gravemente ferido, uma vez perguntou a ele sobre seus ferimentos, mas o Marquês Yi se recusou a dizer o mínimo. Mas agora, pelo que os dois estavam dizendo e adicionando a expressão do Marquês Yi, todos podiam inferir algumas pistas. E foi justamente por terem conseguido adivinhar o que havia acontecido que ficaram tão chocados. Ha ha ha, é assim que o filho do meu Long Tianxiao deveria ser. Excelente, hoje nós, pai e filho, daremos as mãos e os deixaremos ver a grandeza dos homens de nossa família Long. Long Tianxiao riu com entusiasmo. Ele já havia aprendido com Shen Fei que o crescimento de Long Shen havia sido extremamente rápido. O próprio Shen Fei, um especialista em condensação de sangue, estava completamente sob o controle de Long Shen. Mas Long Tianxiao sabia que isso tinha sido apenas sorte. Long Shen confiou na alquimia para tirar vantagem dele, e Shen Fei também não estava realmente tentando lutar contra ele. Então, quando ele ouviu o elogio de Shen Fei, ele apenas sorriu levemente. No entanto, vendo Long Shen aparecer no campo de batalha assim, esmagando a lança do Marquês Yi, avançando através de um enorme exército como se não fosse nada, exibindo sua imponência, ele sabia que aquilo não era falso. Esse tipo de nível era algo que apenas alguém que havia sido temperado por escapar repetidamente da morte por pouco era capaz de alcançar. E agora, pela troca de palavras, Long Tianxiao viu o lado dominador de Long Shen. O atual Long Shen possuía o ar de um verdadeiro especialista. A situação ainda era desesperadora como sempre. Mas agora que Long Shen havia chegado, Long Tianxiao comemorou. Ele também queria ver o quão forte seu filho havia crescido. Eu vou primeiro. Você se concentra na segurança, não tente se exibir. Long Tianxiao o avisou silenciosamente e então avançou, muitas imagens de sabres aparecendo ao seu redor. A luz do sabre era como uma onda quando imediatamente engolfou os 3.
Obviamente, Long Tianxiao era alguém que se importava profundamente com seu filho. Mesmo agora, ele ainda estava com medo de colocar Long Shen em perigo. Afinal, Long Shen ainda era muito jovem. Esse tipo de batalha de vida ou morte era muito perigoso. Olhando para as costas de Long Tianxiao, Long Shen lembrou como, quando ele era jovem, seu pai o levava secretamente para as montanhas para algumas aventuras pelas costas de sua mãe. Uma vez, Long Shen empunhava uma espada contra um pequeno javali. Seu pai assumiu a frente enquanto ele ajudava na lateral, e os dois trabalharam juntos para derrubá-la. Agora mais de 10 anos se passaram. Aquelas costas ainda não haviam mudado e continuavam grandes e imponentes como sempre. Mas o leve branqueamento de seu cabelo fez com que Long Shen se sentisse melancólico. Pai, eu já cresci. Deixe-me tomar a vanguarda desta vez. Dando uma olhada em seus 3 oponentes, Long Shen avançou explosivamente, golpeando o Marquês Yi. O Marquês Yi há muito estava em guarda. Se a questão fosse quem tinha o maior entendimento de Long Shen aqui, definitivamente teria que ser ele. Ele era o único que sabia o quão poderoso era Long Shen. Se alguém o subestimasse devido à sua juventude, com certeza estaria apenas pedindo a morte. Vendo Long Shen atacando, o Marquês Yi riu friamente. Dando um único passo para trás, ele recuou do raio de ataque de Long Tianxiao. Vendo aquele estranho sorriso no rosto do Marquês Yi, Long Tianxiao não pôde deixar de se sentir alarmado. Ele tinha uma compreensão profunda desse velho oponente. Embora sua habilidade de combate fosse inferior à sua por um nível, seus esquemas sinistros eram definitivamente aterrorizantes. Embora ele não soubesse exatamente qual era seu plano, ele instintivamente acelerou naquela direção, querendo prendê-lo na batalha. Mas o Marquês Wu e aquele especialista do Gran Xia perceberam as intenções de Long Tianxiao. Eles explodiram com força total, bloqueando-o à força. As veias saltaram na testa do Marquês Yi e uma aura poderosa sem precedentes disparou. Sua espada tremeu e imediatamente um poderoso som explosivo que enviou ondas de Ti surgiu. Cuidado, é uma habilidade de batalha da classe Terra. Long Tianxiao ficou muito assustado. Ele não esperava que o Marquês Yi usasse uma habilidade de batalha da classe Terra neste momento. Mesmo um especialista em transformação de tendão só seria capaz de usar tal coisa 2 vezes em uma batalha. As habilidades de batalha da classe terrestre eram assustadoramente aterrorizantes, mas a taxa de exaustão também era grande. Isso consumiria rapidamente todo o seu Ti espiritual e, a menos que você fosse forçado a isso, raramente usaria um. E assim, durante a batalha até este ponto, os 4 ainda não usaram nenhuma habilidade de batalha da classe Terra. Isso porque se eles não conseguissem matar alguém com um, a situação se tornaria extremamente perigosa. Long Tianxiao ainda não havia usado um porque nunca tinha certeza de ser capaz de matar os 3 à sua frente. Havia também 3 outros especialistas em transformação de tendão observando-o de lado como tigres perseguindo suas presas. E assim todos eles mantiveram seus trunfos em reserva. Mas agora o Marquês Yi decidiu usar um desses trunfos apenas em Long Shen. Isso estava definitivamente fora das expectativas de Long Tianxiao. Isso simplesmente não era senso comum. Claro, se Long Tianxiao soubesse que o Marquês Yi quase morreu nas mãos de Long Shen,
ele definitivamente não estaria pensando assim. Long Shen olhou para o sorriso do Marquês Yi e pensou consigo mesmo: você está sorrindo. Espero que você ainda consiga sorrir depois. Sua estrela Feng Fu foi ativada e o Qi de seu corpo começou a circular descontroladamente. Ondas de Qi dispararam de seu corpo. Até Long Tianxiao e os outros dois ficaram surpresos com isso. Mas quando eles sentiram a mudança em sua aura, Long Shen já havia cobrado na frente do Marquês Yi. Corte do vento partindo. Quebrando o corte do vazio. Estrondo. O som explosivo de sua colisão abalou todo o campo de batalha, suprimindo todos os outros sons. A terra tremeu, fazendo com que todos tropeçassem, os tremores secundários os horrorizando. As pessoas só conseguiram ver os dois colidindo antes que uma nuvem de poeira enchesse o céu. Mesmo Long Tianxiao e os outros dois foram sacudidos para trás e recuaram, olhando em estado de choque. Uma figura foi lançada da poeira e caiu no chão várias vezes. A força poderosa que o jogou para trás deixou uma longa cicatriz no chão duro. Essa pessoa vomitou sangue. Havia também alguns pedaços quebrados de seus órgãos internos lá. O homem de túnica branca, que estava bebendo chá indiferentemente no fundo da multidão, acidentalmente apertou seu aperto em choque, fazendo com que o chá espirrasse sobre seu corpo. Lentamente tirando um lenço e enxugando o chá, ele murmurou para si mesmo: ele é comparável a um grande talento. Que pena! Quando a poeira baixou, uma enorme cratera apareceu aos olhos de todos. Long Shen ainda estava parado na frente daquela cratera, seu cabelo preto dançando ao vento e sua espada larga ainda mantendo sua postura de corte para baixo. Do outro lado da cratera, o Marquês Yi estava uma bagunça completa. Ele olhou para Long Shen em completo choque e horror. Sangue. Condensação. Um fraco Qi de sangue estava saindo do corpo de Long Shen, fazendo com que o espaço ao redor se contorcesse. Isso disse claramente a todos que ele havia entrado no reino da condensação de sangue. A figura de Long Shen desapareceu repentinamente e, quando ele emergiu mais uma vez, já estava ao lado do Marquês Yi. Sua velocidade era tão rápida que as pessoas não podiam acreditar em seus próprios olhos. Long Shen não perdeu nem um pouco de tempo com palavras inúteis. Depois de avançar para o reino da condensação de sangue, sua velocidade e poder aumentaram drasticamente. Seu uso dos Windchasing Steps atingiu o auge e, assim que ele chegou, sua espada cortou de lado. Fatia de vento partindo. A expressão do Marquês Yi mudou, não esperando que Long Shen seguisse tão rapidamente com outro movimento como este. Normalmente, todos os especialistas em transformação de tendão precisariam armazenar energia para usar as habilidades de batalha da classe Terra, mas Long Shen parecia ser capaz de usá-las consecutivamente sem pausa. A última troca deles feriu gravemente o Marquês Yi. E o movimento atual que Long Shen estava usando não parecia nem um pouco mais fraco em termos de aura. Ele estava morrendo de medo. Sua espada foi quebrada em pedaços durante sua última troca. Afinal, as espadas longas nunca foram adequadas para colidir usando a força. Agora ele estava desarmado quando a espada de Long Shen cortou. O Marquês Yi rapidamente tirou 5 escudos grossos e os alinhou entre ele e Long Shen. Ao mesmo tempo, ele forçou a dor e rapidamente pulou para trás.
Ele não tinha a menor esperança de que aqueles escudos fossem capazes de bloquear o ataque de Long Shen. Ele só esperava ganhar tempo suficiente para fugir do alcance de ataque de Long Shen. Estrondo. Aqueles enormes escudos feitos da melhor essência de aço eram como papel diante do ataque de Long Shen, imediatamente destruídos por seu terrível vento astral. Embora o Marquês Yi tenha recuado rapidamente, ele não tinha ideia de que a habilidade de batalha da classe Terra de Long Shen era realmente capaz de ataques de longa distância. O Marquês Yi foi atingido no ar e parecia uma pipa cuja corda foi cortada, caindo do céu. Facada do vento partindo. Um grito frio que parecia ter vindo do deus da morte das profundezas do submundo tocou nos ouvidos do Marquês Yi. O corpo do Marquês Yi, que estava caindo, parou de repente no ar. Uma espada larga perfurou seu estômago. A outra ponta da espada estava na mão de Long Shen. Todo mundo estava mortalmente silencioso. Além do campo de batalha do grande mestre Yun Ti, que não podia ver o que havia acontecido, todos pararam. Todos eles olharam para Long Shen em estado de choque. O Marquês Yi olhou incrédulo para seu estômago. Ele não conseguia nem sentir dor. Tudo o que ele sentia era seu corpo ficando cada vez mais frio. Levantando lentamente a cabeça, ele seguiu ao longo do comprimento da espada para olhar para seu mestre. Um par de olhos sem emoção olhou para ele. Yi Zhao, quando você tentou me matar, eu já disse que, como meu pai conseguiu cortar seu dedo, eu cortarei sua cabeça. Ele puxou sua espada larga do estômago do Marquês Yi e cortou o ar. Uma cabeça voou e caiu no chão. Quando os homens da família Long dizem que faremos algo, nós fazemos. Agora você acredita, certo?